Na casa de Enver todos terminam o jantar e Seida convida as crianças para irem brincar no quarto dela. Arif olha para Bahar e finalmente percebe que ela está usando o colar no pescoço. Ele não pode deixar de sorrir um pouco como se Bahar e Seida estivessem felizes. Bahar agradece a Enver dizendo-lhe que a comida estava boa. O alfaiate está feliz e Bahar quer pegar os pratos, mas Seida diz a ele que farão isso mais tarde e agora vão conversar um pouco com Enver. O velho concorda com Seida e Sirin pergunta à irmã como vai seu trabalho, mas Bahar responde que ela não tem mais nenhum. A senhora Fazila informou que ela não iria mais escrever sua história. Sirin diz que parece estranho porque Fazila disse que sua história era muito interessante. Bahar diz que acabou e Sirin diz que acha muito estranho ele ter despedido os dois ao mesmo tempo. Enver pede à louca que tenha cuidado com suas palavras porque ele incentiva as pessoas e ela cria problemas. O alfaiate pergunta a Sirin o que há de errado e ela diz que só estava se perguntando por que Fazila mudou de ideia. Bahar responde que disse que não sabe. Sirin lembra e diz que vai mostrar algo que tem na cozinha. A maluca vai embora e Enver pede que a ignorem e aproveitem a noite. Bahar pede que ele se acalme porque já conhecem Sirin. Sirin volta e mostra a revista onde Fazila aparece. A maluca diz que ela lhe parece muito bonita e que está usando os brincos lindos. Então Sirin pergunta a Bahar se aqueles não são os brincos que ela vendeu outro dia com Bersan. Seida responde que não, porque eram do ex-marido de Bersan e certamente são semelhantes. Sirin diz que eles são parecidos e pergunta a Seida se eles não parecem iguais para ela. Enver tira a revista de suas mãos e ordena que ela não trate Bahar ou Seida como ladrões e os respeite. Sirin pega o celular dela enquanto conta que ela mesma foi até a joalheria e tirou uma foto dos brincos. A maluca mostra ao pai a foto ondulada para que ele compare com a da revista, mas Enver se recusa e diz que suas filhas não fariam algo assim. Sirin pergunta a Bahar se ele quer assistir e também pergunta a Seida. Sirin diz que não há dúvida de que são iguais, e diante do silêncio, pergunta a Bahar por que ele não diz nada. Seida se defende dizendo a Sirin que ela inventa muitas bobagens, mas Sirin encurrala Bahar e, diante do silêncio dela, Enver começa a ficar desconfiado. Nesse momento a porta toca e Sirin vai ver quem é. Bahar está prestes a confessar a verdade a Enver, mas Sirin avisa que acaba de chegar uma grande surpresa e pede que adivinhem quem é. Enver se levanta e vemos que é o ex-pai de Satyumis, junto com outros dois homens. O homem os cumprimenta dizendo boa noite e Enver responde. Depois pergunta a Sirin quem são e a maluca ondulada diz que ele é o pai de Arda e veio buscar o filho. Seida fica realmente surpresa, o homem sorri. Bahar também não consegue acreditar e Arif não sabe o que fazer. Seida sabe que está em apuros enquanto o homem continua a sorrir. Seida fica chateada e pergunta quem ele procura e o homem responde que procura Arda. Enver fica muito surpreso. Arif se levanta e diz ao homem que não pode fazer isso e pergunta se não é um pouco tarde para levar um filho. O homem responde que por ser filho dele não importa a hora ou o dia. Porque eles têm os deles e ele também é pai. Seida ataca ele e grita que não vai deixar que tirem o filho dela. Eles podem levar todos os bandidos que quiserem com ele, mas Arda não vai embora. O homem diz que eles são irmãos de Arda e Enver tenta acalmá-los dizendo a Arif que ambos, como homens, têm que resolver isso. Arif concorda. Então Enver pede ao homem que lhe diga o nome dele. Ele está prestes a dizer, mas Sirin os interrompe dizendo que é melhor ele ir até Arda e Seida quer quebrar a mãe com a louca. Sirin diz que Seida é louca e não deveriam deixar a criança com ela. Enver manda Sirin ir até o quarto com as crianças e cuidar para que elas não saiam. Bahar grita com Sirin e a leva até o quarto onde estão as crianças e avisa para não contar nada. A louca ondulada entre Nizam pergunta à mãe o que está acontecendo. Bahar responde que nada e não se preocupem, apenas uns senhores vieram e eles estão conversando com eles. Bahar tranca Sirin com as crianças e ela olha para eles com raiva e pergunta se querem saber o que está acontecendo lá fora. Eles respondem que sim e Sirin informa que o pai de Arda veio e quer levar seu filho. Doruk pergunta por que e Sirin diz que o fará implorar. Doruk pergunta-lhe como Satyumis ensina-lhes como pedir esmolas. Bahar segura Seida e Enver pede ao homem que volte quando Henry voltar da Alemanha, mas ele responde que já falou com ele ao telefone e como não pode pagar o que pediu, então levará seu filho. Seida grita novamente que não vai levá-lo. Enver acalma a senhora e diz ao homem que como você pode ver, Seida ama muito Arda porque ela o criou. Enver fica sério e Arif pergunta por que eles não vão embora, já que criaram um grande problema por causa dele.
Um dos filhos do senhor manda Arif calar a boca porque ele é um fracasso e Arif quer quebrar sua mãe, mas Enver intervém. Arif diz ao homem que se as mulheres não estivessem lá ele arrancaria sua cabeça. Enver põe ordem e pede que pensem em uma solução, depois pergunta ao homem qual é o nome dele. O homem se apresenta como Dursum, Enver agradece e se apresenta como Enver. Ele então pede para o homem falar porque eles vão ouvi-lo, ele diz que não há o que conversar porque ele só veio pelo filho. Seida diz a ele que nunca o levará e Dursum olha para ela com raiva. Enver explica a Dursum que Arda é uma criança especial e hoje receberam boas notícias em relação à sua educação, mas Dursum o interrompe e diz que sabe muito bem como deve educar seu filho. Arif pergunta com raiva se ele não entende o que estão falando, se ele acha que é capaz de ensinar uma criança como Arda. A situação se complica e Enver acalma Arif, depois diz a Dursum que Arif está falando a verdade porque Arda precisa de educação especial e eles têm um amigo chamado Fazile que é quem cuida disso. Dursum pede que ele pare de fazer papel de bobo e pergunta por que eles se preocupam tanto com Arda, então ordena que um de seus filhos barbudos vá buscar seu irmão. Então começa uma briga e todos querem se matar. Enver cai e Bahar cuida dele, o alfaiate pede que ele não deixe as crianças virem ver isso. Bahar diz a ele que eles não podem vir porque ele trancou a porta e pede a Enver que se acalme. Enver sai e volta gritando que chega, o alfaiate está com uma arma na mão e ameaça atirar. Bahar pergunta o que ele está fazendo com aquela arma na mão e Dursum tem medo de atirar nele. Enver, chateado e gritando com eles, deixa claro que ninguém vai tirar aquela criança de casa e muito menos que eles vão brigar na própria casa. Arif pede que ele largue a arma porque pode ser perigosa. Enver enfatiza que ninguém vai brigar em sua casa e Dursum concorda com ele e pede que guarde a arma. O alfaiate manda os 3 homens irem embora e eles fogem. Arif pede a Enver que abaixe a arma. Enver pede que tirem a arma dele, mas Arif diz que ele tem que largá-la primeiro. Enver diz a ele que ele não pode se mover agora e Arif se aproxima lentamente e tira a arma de suas mãos. As mulheres ficam aliviadas e acalmam Enver. Seida pergunta a Arif se a arma está carregada e ele diz que não sabe nada sobre armas porque não é bandido. Bahar pergunta a Enver onde conseguiu aquela arma. O alfaiate responde que Sarpa deixou no armário, encontrou ontem e não sabia o que fazer com ela. Arif olha para Bahar e lentamente coloca a arma sobre a mesa. Sirin bate na porta para que abram. Bahar abre a porta com a chave e Sirin sai, enquanto a senhora abraça os filhos enquanto olha para Arda. Aí vemos que uma van branca chega em Tarlabazi. O motorista abre a porta e é Fazile. Ela sobe até o apartamento de Seida e toca a campainha, mas não recebe resposta. Ele então faz o mesmo na casa de Bahar e também não recebe resposta. Bahar e Arif ajudam as crianças a calçar os sapatos e Bahar liga para Seida. Ela se aproxima com Arda e pergunta a Enver se ele está bem. O alfaiate responde que sim. Todos saem do apartamento e deixam Enver sozinho. O escritor Fazile sai do prédio e volta para a van. O motorista pergunta para onde vão agora e ela responde que vão para casa, suspira e diz que nem entende por que veio. O carro dá partida. Bahar pede aos filhos que se preparem para dormir e Doruk pergunta à mãe se é verdade que Arda será levada. Bahar pergunta-lhe onde ouviu isso ou quem lhes contou algo assim. Nizam confessa que foi a sua tia Sirin quem lhes disse que o pai de Satyumis vai levar Arda e fazê-lo pedir esmola. Bahar diz que provavelmente foi uma piada, mas Nizam diz que eles ouviram tudo. Bahar pergunta o que ouviram. Nizam conta que ouviram Seida gritando e depois o avô. Doruk repete o que Enver disse quando estava com a arma na mão. Bahar pede que se sentem na cama e explica a situação. Ao mesmo tempo Seida coloca os filhos na cama e senta ao lado de Arda. Ela chorando acaricia o rosto do filho e diz que não vai deixar que tirem ele do lado dela. Ela não sabe como, mas eles vão conseguir o dinheiro para dá-lo àquele homem mau. Satyumis está do outro lado da cama ainda acordado e ouve as palavras de Seida. No dia seguinte, Bahar pede aos filhos que acordem e eles pedem mais 5 minutos. Ela concede apenas mais 2 minutos. Doruk e Nizam pedem à mãe que coce as costas. A senhora o faz e diz que são crianças muito mimadas e brinca com eles. Ao mesmo tempo vemos que Satyumis acorda e vê que Seida está dormindo abraçada a Arda. Satyumis se levanta sem fazer barulho e fecha a porta do quarto, enquanto Bahar serve o café da manhã aos filhos e eles comem muito felizes. Satyumis come azeitonas e pão. Doruk e Nizam escovam os dentes e Satyumis acaba de comer o pão.
Bahar passa as roupas dos filhos e os veste. Satyumi se veste sozinho enquanto Seida e Arda continuam dormindo. O menino as vê da porta. Bahar termina de vestir os filhos e coloca os casacos neles. Então eles descem pontualmente e Bahar lhes entrega as mochilas. Satyumi sai do apartamento. Arif o encontra e avisa que veio procurá-lo. Satyumi pergunta-lhe por que e Arif diz-lhe que o seu pai lhe pediu que o levasse à escola e se certificasse de que estava bem. Satyumi responde que não é necessário porque conhece o caminho e já trabalhou por estas ruas. Arif pede-lhe que pare e diz-lhe que não irá mais para a escola sozinho, irão juntos. Aí pergunta ao menino se ele tomou o café da manhã e Satyumi diz que comeu um pouco. Arif diz que está tudo bem e os dois descem as escadas, encontram Bahar e as crianças e se despedem deles enquanto sobem para a estrada. Bahar pergunta a Satyumi se ele vai para a escola e Arif diz que sim. Bahar deseja muita diversão a Satyumi e ele vai embora com Arif. Bahar corre para Satyumi, arruma sua camisa e jaqueta e avisa que nenhuma criança daquele prédio sai sem um beijo. Ela beija suas bochechas e lhe deseja boa sorte hoje. Satyumi caminha com Arif e olha para Bahar, pois ele nunca recebeu esse tipo de carinho. Enver sai do prédio e cumprimenta Bahar. Depois pergunta se as crianças ouviram a briga da noite passada. Ela responde que sim e que sua irmã Sirin ficou encarregada de contar o motivo da discussão. Enver quer saber o que Sirin contou a eles e Bahar conta a ela. Ele diz que inventou que Dursun levaria Arda para pedir esmola. Bahar acrescenta que a culpa é deles por terem deixado aquela louca sozinha com os filhos. Enver, chateado, diz que essa menina sempre dá um jeito de estragar tudo em seu caminho e acredita que agora eles sempre terão que vigiá-la. Ele fica indignado porque Sirin disse isso para as crianças, mas Bahar o acalma dizendo isso. Ele já falou com as crianças e disse que era uma piada. Enver diz que o que mais o incomoda é que Sirin sabe bagunçar as coisas e ontem ele estava prestes a acreditar que roubaram os brincos. Ele garante que Sirin entra na cabeça das pessoas como se fosse uma doença e pede para ele Bahar se isso for verdade. Bahar acena com a cabeça e Enver pergunta quem acreditaria que eles são capazes de roubar. O alfaiate se culpa pela atitude de Sirin e diz que sempre permitiu que ele falasse o que quisesse. Bahar pede que ele se acalme e eles dizem que se encontrarão mais tarde. Seida sai correndo do prédio e, apavorada, diz a Bahar que você não encontra Satyumi em lugar nenhum. Ela corre em busca do menino e Enver diz que deveriam chamar a polícia, mas Bahar a impede e informa que Arif o levou para a escola. Seida se sente mal e diz que havia esquecido e não o ajudou. Bahar acalma e eles entram novamente no prédio. Por outro lado, no percurso escolar, Doruk pergunta à irmã por que ela olhou para ele com cara de raiva. A menina conta que olhou para ele assim porque perguntou à mãe sobre o encontro e ela disse para ela não fazer isso. Ela corrige Doruk dizendo-lhe que não se chama Fita, mas sim Sita. Doruk pergunta se ele estava com raiva porque não disse direito e Nizam responde que não foi por esse motivo. Doruk pergunta o que é um encontro e eles discutem porque Nizam diz que sua mãe não tinha namorado e Doruk lembra que Sirin disse que sim. A menina lembra que quando ficaram trancados no mesmo quarto que Sirin, ela lhes disse que todos ali tinham sorte de ter um pai que os ama. Infelizmente Nizam e Doruk não têm mais pai, mas não precisam se preocupar porque Bahar teve um encontro, o que significa que em breve terão um pai. Nizam chateada diz a Doruk que sua tia Sirin é uma mentirosa e mente o tempo todo. Ambos ficam pensando. Arif e Satyumi vão para a escola. O jovem pergunta-lhe se não tem mochila e Satyumi responde que não. Arif diz a ele que está tudo bem e então ele comprará o que precisa. Satyumi diz-lhe que não é necessário porque ele não irá mais à escola. Arif pergunta se eles vão reprová-lo e Satyumi responde que não. Arif oferece sua ajuda nas disciplinas em que ele poderia se sair mal, como matemática, mas Satyumi recusa. No apartamento de Seida, ela e Bahar estão na cozinha preparando o café da manhã para Arda. Bahar diz que Satyumi comia pão com azeitonas e é muito esperto. Seida continua mencionando o quanto se sente mal e culpada por não ter prestado atenção às necessidades de Satyumi. O pobre menino não comia quase nada para ir à escola e se não fosse por Arif poderia ter se perdido. Bahar diz a ele que ele é uma criança que não teve escolha a não ser se defender sozinho. Seida pergunta a Bahar o que farão com Dursun e de onde conseguirão o dinheiro porque ele não desistirá da criança. Bahar responde que Enver vai consertar e Seida pergunta como e Bahar faz gestos lembrando de Enver com a arma na mão.
As mulheres riem e Bahar diz que elas são loucas e que graças a Deus Enver não atirou em ninguém. Said então pergunta a Bahar se ele teve notícias de Sem e Bahar responde que recebeu ligações dela na noite passada, mas ele seguiu o conselho de Kisme de não atendê-lo. Ele entrará em contato com ela hoje, pois pediu que ela o informasse se tentasse contatá-la. Enquanto isso, Arif chega com Satyumis à escola, dá-lhe uma passagem e diz que é de seu pai, Henry. Satyumis diz-lhe que é óbvio porque o outro não lhe dá dinheiro, apenas tirou dele. Arif avisa que ele será pego na saída e pede que ele não fuja ou Seida ficará brava. Satyumis diz a ele que está bem e se dirige para a entrada da escola, mas espera a saída de Arif, sai da escola e corre na direção oposta. Seida acomoda Arda na sala para que ela termine de montar um quebra-cabeça. Bahar serve seu café e Seida pergunta por que ela colocou o colar. Bahar diz a ele que não há nada de especial nisso porque um amigo deu a ele. Seida diz que é verdade, apenas uma amiga. Depois de alguns minutos, Arif chega na casa de Seida e Bahar pergunta quem ele é. Seida diz que ele é seu amigo e Bahar cumprimenta Arif. O jovem diz a Seida que não devem se preocupar com Arda, ele conversou com Henry e este informou que não podem levar a criança sem ação judicial. Seida pergunta quando podem ir a tribunal e ele diz dentro de alguns meses, pois o processo demora algum tempo. Arif diz a eles que na verdade veio visitá-los para avisá-los sobre a arma de Sarp que Enver sacou ontem à noite porque eles não podem ficar com ela. Seida diz que eles deveriam simplesmente jogá-la no mar, mas Bahar diz que essa não é a solução. Arif avisa que pode pedir um conselho a Kisme, pode até ir hoje. Seida pede que tudo que ele conversar com ela seja cara a cara para evitar mais mal-entendidos. Arif diz que está tudo bem, se despede e vai embora. Bahar avisa a amiga que ela deve se preparar para ir à entrevista para o emprego que encontrou no jornal. Seida lhe deseja boa sorte. Fazila preparou o café da manhã para Raif e bate na sua porta para ele recebê-lo. Porém, Raif grita com ele que não quer nada e exige que ele o deixe em paz. Fazila pede que ele não faça isso, ele não come nada desde ontem e não pode continuar assim. Ela volta para a cozinha preocupada. Por outro lado, vemos que Bahar desce do ônibus e liga para Kisme. Ela pede desculpas por incomodá-la, mas gostaria de se encontrar com ela, pois pediu que ela avisasse se Sen ainda a estava incomodando e ontem ele estava ligando ela insistentemente. Kisme diz que ele cuidará disso e desliga a ligação. Ela está em seu escritório com Sen. Kisme pergunta com raiva se ela não tinha dito para ela não incomodar mais Bahar. Sen responde que se ele contou isso a ela, ele não se lembra. O malfeitor se sente Kisme exige que ele pare de fazer as coisas pelas costas, pois parece que ele está realmente fora de controle. Sen apenas ri e responde dizendo olha quem está falando. Kisme diz-lhe que não quer continuar a trabalhar com ele, não pode fazê-lo, pois a sua confiança não é a mesma e pretende contar aos outros. Sen fica na frente dela e diz que interpretará isso como uma declaração de guerra. Ele sai furioso do escritório. Kisme está muito preocupado. Arif está chegando no escritório da irmã e vê Sen saindo furioso, entra no carro e vai embora. Kisme pede à sua secretária que resolva um assunto o mais rápido possível e Arif entra no escritório e cumprimenta a Kisme, diz-lhe que deve perguntar-lhe algo e Kisme o convida para ir ao seu escritório. Ao entrar Kisme vê a jaqueta de Sen e Arif conta que viu o Sr. Sen saindo de lá. Kisme nega e diz que não sabe de quem está falando. Arif avisa que é cliente de Enver. O advogado avisa que lá existem vários escritórios e que aquele homem que ela menciona não saiu do dela. Ela pede que ele se sente e pergunta como pode ajudá-lo. Arif conta que encontraram a arma de Sarp na casa de Enver e que não sabe se o certo a fazer é levá-la à delegacia. Kisme diz a ela que é melhor jogá-la ao mar, pois não sabe quem ela está registrada ou se está envolvida em algum tipo de crime. A última coisa que eles precisam agora é de problemas por causa de uma arma e o mar é como um buraco negro, então é a melhor ideia. Arif diz que então seguirá o conselho dela e se despede da irmã. Quando Arif está saindo, ele vê que desamarrou um sapato e se ajoelha para amarrá-lo. Ouve a secretária de Kisme entrar no escritório e informar que o Sr. Sen ligou porque esqueceu o paletó. Arif está impressionado. Bahar chega atrasado em Tarlabazi e Enver pergunta como foi a entrevista. Bahar diz que infelizmente contrataram outra pessoa e ele foi lá de graça. Enver pede que ele não desanime e diz que encontrará algo melhor.
Seria bom se Fazile não tivesse desistido do livro. Enver diz a ela que tem uma boa notícia, há comprador para a casa que pertenceu a Tice. Se tudo correr bem, eles terão um pouco mais de dinheiro. Ele ainda tenta convencer Sirin, que não concorda com a venda. Bahar diz que talvez sua irmã queira mantê-lo para construir uma nova casa assim que tiver dinheiro. Enver pede que ela não esqueça que ela também tem direito àquela terra, não só a lei o diz, mas ela merece. Bahar não responde e apenas diz que vai esperar os filhos chegarem logo. Ela entra no prédio. Ao mesmo tempo vemos que Satyumis chega correndo para a escola na hora da saída, mas percebe que Arif já está na entrada esperando por ele. Ele se aproxima por trás e Arif, surpreso, pergunta quando ele saiu se não o viu. Satyumis conta que não o viu sair porque é uma criança muito rápida. Arif pergunta por que suas roupas estão bagunçadas e Satyumis mente para ele dizendo que brincaram muito no recreio. Arif pergunta se ele está com fome e o menino responde que está com muita fome. Arif diz que isso significa que ele não comeu e pergunta o que ele fez com o dinheiro que lhe deu. Satyumis diz que já comeu, mas ainda está com fome. Arif diz que está tudo bem e os dois vão para o refeitório. Enquanto Satyumis come alguma coisa, ele espera a saída de alguns clientes e pega o dinheiro que deixaram de gorjeta para Sirin na mesa e volta para sua mesa para comer. À noite, Sirin volta do trabalho e entra na alfaiataria para cumprimentar o pai, que a recebe um pouco sério e pergunta por que ela está tão atrasada. Sirin diz a ele que são 17h30 e agora é a noite anterior. Enver não diz nada e Sirin pergunta por que ele está tão quieto. Talvez Bahar finalmente tenha confessado que é uma ladra. Enver exige que ela não fale assim da irmã e a manda para casa. Ele diz que está bravo porque ontem à noite ele disse coisas para os filhos que não deveria. Ele está muito chateado e ocupado e seria melhor se ela o deixasse sozinho. Sirin lhe diz que não está mentindo ou porque acredita que a senhora Fazile demitiu os dois. Ele pode não querer admitir, mas mais cedo ou mais tarde a verdade virá à tona. A maluca ondulada sai da alfaiataria e Enver fica pensando. O alfaiate decide ir pessoalmente à casa de Fazile. Enver bate na porta e Fazile se esforça, abre e o cumprimenta. Ele pede desculpas por ter chegado tão tarde e pergunta se ela está se sentindo bem, já que está pálida. Fazile diz que não é nada e que ela só está com um pouco de resfriado. Depois pede que ele vá até a sala conversar. Enver pergunta sobre Raif e Fazile diz que seu filho está em seu quarto porque também está resfriado. Os dois se sentam e Fazile pergunta se pode oferecer chá ou café. Enver agradece, mas diz que não é sua intenção ocupar muito do seu tempo. Fazile pede que ela conte o que está acontecendo e Enver diz que sabe que demitiu Bahar e Seida, provavelmente teve seus motivos, mas sua filha Sirin também lhe contou algumas coisas e ela não sabe se deve acreditar no que ela diz. É por isso que ele decidiu ir até a casa dela e perguntar. Fazile pergunta o que Sirin lhe contou e Enver conta que, segundo ela, Bahar e Seida roubaram algumas joias e venderam em uma loja. Ele pergunta ao escritor se isso é verdade. Fazile apenas olha para ele. Mais tarde, vemos que Seida leva Arda para a sala depois de lhe ter dado banho e pergunta a Satyumis por que é que ele está deitado no chão. Ela senta Arda para enxugá-lo com uma toalha e reclama porque Satyumis está deitado e vestindo as calças da escola. Ela liga para ele novamente, mas o menino não atende. Seida avisa a Arda que terá que esperá-la porque agora terá que dar banho em Satyumis. A senhora pede novamente a Satyumis que acorde e pare de fingir. Satyumis apenas diz que quer dormir, mas Seida o pega no colo e o leva para o banho. Mais tarde, vemos que Enver retorna para Tarlabazi muito zangado. Arif também está voltando e conhece seu pai. Ele pergunta ao velho careca para onde ele está indo e Yusuf avisa que vai tomar café. Enver os interrompe e pede a Arif que o ajude a cuidar das crianças enquanto ele conversa com Bahar e Seida sobre algo muito sério. Arif diz que ele pode e Yusuf sai irritado porque seu filho agora vai tomar conta dela. Enquanto Enver e Arif sobem as escadas, Arif pergunta o que está acontecendo e Enver chateado diz que nada de bom está acontecendo. Arif pede que ele suba com cuidado. Enver chega e bate com força nas portas de Bahar e Seida. Bahar abre e pergunta ao pai por que ele bate assim nas portas e pergunta se ele está bem. O alfaiate diz que não está se sentindo nada bem. Bahar não sabe o que está acontecendo e Arif também não. Seida abre a porta e pergunta a Enver qual a urgência dele. O alfaiate manda Seida e Bahar irem com ele e Arif ressalta que cuidará dos filhos.
Seida e Bahar sobem, muito intrigados com a atitude de Enver. O alfaiate bate forte na porta e Sirin abre. Enver entra e diz a Bahar e Seida que foi ver a senhora Fazile e eles precisam conversar. Eles não sabem o que dizer e Sirin fica feliz. Enver pede que entrem e Sirin os acolhe, então Enver pede que se sentem e eles obedecem. Enver diz a eles que esta é a pior humilhação de toda a sua vida. Muitas coisas aconteceram com ele, mas ele nunca se sentiu tão envergonhado, sentiu tanta vergonha na frente da senhora Fazile que teria preferido morrer a passar por isso. Ele nunca havia sido humilhado assim antes. Sirin diz ao pai que ele não deveria se sentir assim, pois não é responsável pelo ocorrido. Bahar e Seida estão prestes a chorar e Enver apenas repete que está humilhado e é a pior coisa que já viveu. Ele está feliz por Atice não ter visto isso. Ele não consegue acreditar que Sirin ousou acusar sua irmã e Seida de serem ladrões. Todos olham para ele surpresos e Sirin pergunta o que ele quis dizer. Enver aponta para a filha e diz que ela é mentirosa e caluniadora. Seida diz que Sirin é o diabo e sempre disse isso. Sirin diz que disse a verdade, mas Enver ordena que ele fique calado e não diga uma palavra. O alfaiate chama novamente o maluco mentiroso e Sirin insiste que disse a verdade. Enver exige que ela vá embora e ela falará com ela mais tarde. Sirin sai surpreso. Enver se acalma e pede desculpas a Seida e Bahar pelo que Sirin fez. Seida diz a ele que ele não precisa fazer isso, mas Sirin é quem deveria fazer. Enver informa que a senhora Fazile está doente e que seria bom que Seida viesse ajudá-la de qualquer maneira que pudesse. Seida apenas olha para Bahar e eles permanecem em silêncio. Nizam brinca com Arda e Satyumi só quer dormir. Doruk pergunta a Arif se ele sabe que ela é uma fita. Nizam pede para seu irmão ficar quieto. Arif pergunta a Doruk o que é uma fita e Satyumi os interrompe dizendo que Doruk significa um encontro. Doruk diz que é possível e pergunta a Arif o que é isso. Ele responde que significa namoro. Doruk pergunta se é só isso. Arif pergunta a Doruk por que ele pergunta sobre isso e se ele teve um encontro. Doruk diz que não, mas está prestes a dizer que sua mãe tinha sim. Nizam interrompe dizendo que ninguém saiu com ninguém. Doruk pergunta a Arif se ele já teve um encontro e ele fica pensando. Satyumi diz que teve um encontro com uma loira e Arif sorri. Doruk se preocupa com a forma como Nizam olha para ele. Enver se despede de Bahar e Sirin, pedindo-lhes que descansem. Então ele pede perdão porque considerou Sirin um idiota. As senhoras descem as escadas e Bahar se sente muito mal por continuar escondendo a verdade. Enver bate na porta do quarto de Sirin, e como a maluca ondulada não abre, Enver decide entrar e pede que ele se explique. Sirin garante que aquelas joias que venderam pertencem à senhora Fazile. Enver conta que acabou de falar com ela na casa dela, foi perguntar e ela respondeu com muita segurança que nada disso havia acontecido e que não deveria se preocupar. Sirin conta que ela disse isso para não ferir seus sentimentos, mas Enver conta que Fazile até lhe mostrou os brincos que ela disse que sua irmã e Seida haviam roubado. O alfaiate pergunta a Sirin por que ele insiste nisso. Sirin fica sem argumentos e assume que ela estava errada. A louca pede perdão ao pai e lhe diz que sua intenção nunca foi fazer mal e talvez ela tenha entendido mal. Enver fica bravo e avisa Sirin. Depois garante que se não fosse por todas as promessas que ela fez a Atice esta noite ela a jogaria na rua por tudo o que fez. Sirin diz-lhe que todos podem cometer erros e ele só entendeu mal a situação. Enver diz-lhe que não é um erro brincar com a vida das pessoas e que também não pretende permitir que o faça novamente. Ele sai e Sirin pensa no que deu errado em seu plano. Seida está na sala com Satyumi que está deitado no sofá há muito tempo. Ela pede para ele ir para a cama porque Arda já está dormindo. Satyumi não diz nada e Seida pergunta se ele está doente e verifica a temperatura, mas tudo parece bem. Ela lhe dá um remédio para garantir e o leva ao quarto de Arda. Satyumi pergunta por que ele vai dormir sozinho em um quarto de criança. Seida responde que ele é um menino e deveria dormir lá por enquanto, porque pode estar resfriado e ela não quer que ele os infecte. Ela pergunta se ele tem medo de dormir sozinho e Satyumi responde que não. Seida pergunta se deve deixar a luz acesa e Satyumi responde que não é necessário. Então Seida se despede, desejando-lhe bons sonhos, apaga a luz e fecha a porta. Satyumi olha em volta, sente algum medo e levanta-se para acender a luz, deita-se e cobre todo o corpo com os lençóis.
No dia seguinte, Satyumis acorda, vai até a sala e vê a cauda que Seida lhe deu no dia anterior para que ele não passasse mal em cima da mesa. Satyumis bebe 2 copos de calda e volta para a cama. Um andar acima, Sirin prepara o café da manhã para o pai e o coloca na mesa. Ela tenta acordá-lo e diz que preparou um delicioso café da manhã para ele, mas Enver não diz nada. Sirin tenta convencê-lo a se levantar, dizendo que preparou para ele sua comida favorita. Enver diz a ela que a ouviu, mas ela não tem vontade de tomar café da manhã. Sirin conta que está acordada desde as 4 da manhã para preparar as empanadas com a mesma receita da mãe. Enver repete que não quer nada e pede que ele vá embora. Sirin vai até a cozinha e pensa um pouco. Ela pega a comida que preparou e avisa ao pai que vai levar para Bahar porque as crianças vão gostar. Ela também vai dar metade para Seida. Enver se vira com raiva e diz que não consegue acreditar como sua filha é cínica. Ele se sente mal ao ver uma foto de Atice e pede desculpas, mas está certo. Sirin bate na porta de Bahar, que ao abri-la e vê-la não a deixa falar e fecha a porta. A louca ondulada então bate na porta de Seida, que faz exatamente o mesmo. Yusuf sobe perguntando por que estão batendo nas portas e pergunta a Sirin o que ele está fazendo. Sirin não responde e Yusuf pergunta o que ele tem nas mãos. Sirin diz que é uma empanada e dá para o velho careca que tem nas mãos. Yusuf sente que isso cheira muito bem. Yusuf então bate na porta de Seida e pede o dinheiro do aluguel. Ela dá para ele e fecha a porta novamente. O velho cocoliso sai feliz com a empanada. Seida vai até o quarto ver Satyumis e a criança acorda. Seida informa que já passou as roupas novas que seu pai comprou para ela e verifica sua temperatura. Ela pede que ele se vista e venha tomar café da manhã. Mais tarde, Arif leva Satyumis à escola, dá-lhe dinheiro e avisa que irá buscá-lo à tarde. Satyumis diz que não gosta de ser tratado como criança e entra na escola. Depois que Arif vai embora, o menino sai novamente do local. Por outro lado, Seida sai do elevador e chega na casa de Fazile. Ela toca a campainha nervosamente e o escritor abre. Seida a cumprimenta e conta que Enver lhe contou que ela estava doente e veio perguntar se eles precisavam de alguma coisa. Fazile permite que ele passe. Arif chega ao refeitório e fala com Henry ao telefone. Ele conta que seu filho se comportou bem e até agora não fez nenhuma travessura, apenas vai para a escola e se comporta bem. Porém, vemos que Satyumis corre pela rua, desabotou a camisa e bagunça os cabelos para começar a trabalhar. Seida tira o casaco e pergunta a Fazile se ela deveria preparar o café da manhã para ele. Fazile responde que não é necessário, mas seria bom se ela conseguisse tirar Raif de seu quarto. Seida pergunta o que há de errado e Fazile informa que seu filho não saiu nem comeu nada desde que ela saiu. Surpresa, Seida vai até o quarto de Raif e bate na porta. Ele está em sua cama, assume o controle da televisão e ao mesmo tempo que a joga com força contra a porta, grita para deixá-lo em paz. Seida sorri e diz que se é isso que ela quer, ela fará. Raif rapidamente se senta em sua cadeira e abre a porta. Seida sorri para ele e ele sorri novamente. Seida pergunta o que ele está fazendo ali sozinho e trancado. Raif diz que só tem pensado nela. Seida entra e encontra o quarto muito bagunçado e começa a limpar, mas Raif fecha a porta. Ela pede que ele abra, pois o que ela menos espera é outro problema com a mãe. Enver veio vê-la por causa das joias, mas ela negou tudo e a salvou. Raif descobre que as joias foram o motivo de sua demissão, então pergunta a Seida por que ela mentiu para ele e Seida responde que não conseguiria ficar entre mãe e filho. Além disso, quando Fazile a demitiu, ele não lhe contou nada sobre isso, mas sim ela descobriu por Enver. Raif confessa a Seida que aquelas joias na verdade pertenciam a ele. O jovem lembra que quando discutiu com a mãe sobre as joias, lembrou-lhe que quando seu pai estava doente ele lhe disse que deveria dar aquelas joias à sua futura esposa e que portanto ele poderia fazer o que quisesse com elas. Seida não sabe o que dizer, continua limpando e pede que ele saia para preparar o café da manhã, mas Raif a impede e diz que sabe que uma vez ela perguntou à mãe quantos danos ela sofreu no acidente. Raif pergunta a Seida se ela ainda quer saber disso. Seida fica em silêncio e Raif diz que são só as pernas que não funcionam. Seida fica sem graça e sai rapidamente para a cozinha, onde Fazile também entra e pergunta se você conseguiu para fazer seu filho sair da sala. Ela responde que sim e os dois veem Raif sorrindo e entrando na cozinha. Fazile pergunta ao filho como ele se sente e se está com fome.
Ele responde que está com muita fome e pede a Seida que prepare o café da manhã para 3 pessoas. Fazile olha para o filho e diz que é verdade, os 3 tomarão café da manhã em comemoração ao seu retorno ao trabalho com eles. Seida, muito feliz, agradece e prepara o café da manhã enquanto Raif sorri muito para ela. Mais tarde, Seida coloca tudo sobre a mesa e Fazile avisa que ela pode se sentar. Ela faz isso e Raif continua feliz. Fazile pergunta como está Arda. Seida diz que a fundação tem demonstrado grande interesse por ele e ela percebeu que esse tipo de educação ajuda muito crianças como Arda que tem capacidade visual que precisa ser aprimorada. Fazile diz a ele que isso é muito importante. Raif pergunta o que aconteceu com seu outro filho. Seida conta que Henry conseguiu que ela ficasse com ele, mas agora ela está cuidando dele. Ele é um menino muito travesso e com língua de fogo. Raif, rindo, diz que se parece com o filho e Seida diz que isso não pode ser verdade. Ele pergunta como a pequena está se dando bem com Arda e Seida diz que eles não são os mais próximos, mas graças a Deus Bahar ajuda sempre que pode cuidando deles. Raif pergunta onde está Bahar e por que ele não veio trabalhar, as mulheres permanecem em silêncio. No refeitório, Bahar vem visitar Arif depois de uma entrevista de emprego. Os dois se sentam para tomar chá e ele pergunta como foi. Sirin se aproxima para cumprimentá-la, mas Bahar a ignora e diz que a entrevista foi para uma vendedora de uma sapataria, mas acha que não vai funcionar, pois pediram para ele falar inglês. Arif pergunta se ele não estava estudando o idioma, mas Bahar diz que não teve tanto tempo quanto gostaria. Sirin se afasta com raiva e Bahar comenta que lamenta não poder aceitar aquele emprego porque a sapataria fica muito perto das lanchonetes. Arif sorri e pergunta se ele quer que eles vão comprar um sanduíche porque falar sobre eles lhe dá vontade. Bahar pergunta se ele está agora e Arif diz que sim. Bahar acha que não seria bom para ele deixar o emprego, mas Arif diz que não vai demorar muito e que eles podem viver sem ele. Sirin joga a chanela e começa a gritar que ela está queimando. Um cliente e um garçom a ajudam, mas Bahar e Arif a ignoram. Bahar aceita a saída e saem juntos do refeitório. Sirin os vê e fica chateado. Bahar e Arif caminham conversando e rindo, depois chegam a um porto de frente para o mar, compram um sanduíche e sentam para comê-lo. Arif olha para o colar de Bahar e pergunta se ela o usou novamente. Ela responde que sim e juntos eles sorriem timidamente. Seida bate na porta do quarto de Fazile e permite sua entrada. Seida traz-lhe uma infusão enquanto serve e diz-lhe que queria agradecer-lhe por não ter contado a verdade em vir, por perdoá-la, recebê-la e tê-la contratado novamente. Mas ele se pergunta se também devolverá o emprego a Bahar. Fazile pergunta por que ela acha que a perdoou. Ela só a aceitou de volta para que o filho deixasse de ser infeliz e Bahar não tem nada a ver com isso. Confusa, Seida conta que Raif contou que havia conversado com ela sobre as joias e que foi ele quem as deu a ela. Fazile pede que ela não se considere tão ingênua. Logicamente Raif só está mentindo para poder protegê-la. Seida pergunta se ele então não acredita em nada que seu filho lhe contou e Fazile responde que não. Ele até viu como Bahar foi e vendeu as joias sem remorso. Ela diz que ele deveria agradecer a Raif por não estar em casa agora. Cadeia. Em vez de criar uma bagunça, ela comprou suas próprias joias com seu dinheiro. Seida com lágrimas nos olhos diz que a entende perfeitamente, principalmente a parte de poder fazer qualquer coisa pelo filho. Tanto ela quanto Bahar agiram dessa forma porque seus filhos estavam sendo ameaçados de morte. Se não fosse por isso, eles nem ousariam olhar aquelas joias. Seida sai da sala e Fazile fica pensando. À noite, Seida e Bahar estão na cozinha e ela conta tudo o que aconteceu hoje com Fazile. Bahar diz que está muito feliz por ela ter conseguido o emprego novamente e se prepara para voltar para casa. Seida a interrompe e diz que não teve tempo de perguntar a Fazile sobre seu trabalho no livro, ela espera não estar brava com ela. Bahar diz que ela não ficaria com raiva de jeito nenhum. Agora ela está procurando um novo emprego e se sente culpada porque lembra que Fazile lhe disse diretamente que ela não estava mais interessada em escrever sobre ela. Além disso, ele ainda sente muito remorso pelo pai e não pôde trabalhar com ela por causa disso. Eles saem do apartamento porque ouvem alguém se aproximando. É Arif quem avisa que vai ao apartamento de Enver, vai pegar a arma para se livrar dela. Bahar diz a ela que ela é responsável por isso e que ele não deveria fazer isso. Arif pede que ela não fale bobagens porque ela não deveria tocar naquela arma. Seida pede que ele leve Bahar com ele,
pois é algo que ele não pode fazer sozinho, alguém tem que vigiar enquanto ele a joga fora. Arif diz que está bem e pede a Bahar que se prepare para sair. Seida sorrindo diz a Arif que ele deve aproveitar esta noite já que vai à praia com Bahar. Arif responde que eles não estão indo romanticamente, mas para se livrar de uma arma. Bahar sai com seu casaco enquanto sobem as escadas. Seida pede que façam um pedido enquanto jogam a arma no mar. Ela entra em casa rindo. Bahar e Arif batem na porta de Enver. O velho abre e Arif diz que vieram procurar o que conversaram. Enver diz que está pronto e irá buscá-lo enquanto Sirin estiver no banheiro. O alfaiate entrega-lhes vários cobertores e lençóis grandes e diz que embrulhou a arma em tudo isso para não chamar a atenção. Arif e Bahar, surpresos, dizem que é impossível não chamar a atenção com tudo isso. Mesmo que joguem no mar, as pessoas vão pensar que é um cadáver ou algo parecido. Arif coloca tudo no chão e junto com Bahar abrem vários lençóis até encontrar a arma embrulhada em vários plásticos e fita adesiva. Arif o coloca no paletó, se despede de Enver e eles vão embora. Enquanto isso, Seida entra na sala para diminuir o volume da televisão e percebe que Satyumis parece muito cansado novamente e parece estar com febre. Ela pega a cauda para dar um pouco para ele, mas vê que a garrafa está vazia e o repreende por terminar, pois é muito perigoso. Ela ouve uma batida na porta. Ao abrir vemos Henry que veio buscar seu filho. Ela pede para ele entrar e Henry cumprimenta Satyumis, mas Seida recomenda que ela não se aproxime muito porque a criança está doente. Então ela manda Satyumis arrumar suas coisas para ir com o pai. Satyumis sai e as crianças conversam um pouco com Henry. Seida diz a Henry que Satyumis é um menino travesso, então ele deve tomar cuidado. Ele também conta a ela que Arda iniciou seus estudos e frequenta todos os dias sem falta. Doruk pergunta a Henry se o pai de Arda vai levá-lo embora e fazê-lo implorar. Henry responde que isso não vai acontecer e Doruk pede que cuidem dele, pois o amam muito, ele é irmão deles. Henry pergunta ao menino se ele também ama Satyumis e ele responde que sim. Satyumis está arrumando todas as suas coisas, então tira várias notas do casaco e as coloca dentro de uma das gavetas de Seida, que entra pedindo que ela se apresse e consegue perceber. Antes de abrir a gaveta, Seida pergunta o que ele estava fazendo ali, mas como o menino não responde, ela abre a gaveta e vê todo o dinheiro. Satyumis avisa que seu pai está esperando por ele e Seida com raiva pega as coisas do menino e o repreende. Henry pergunta o que está acontecendo e Seida conta o que está acontecendo e que não sabe onde o menino conseguiu tanto dinheiro. Satyumis diz que ela deixou lá para ela, pois eles não se verão novamente e isso é tudo. Henry pede ao menino que não fale assim com a mãe e pergunta de onde ele tirou o dinheiro. Satyumis responde que ganhou trabalhando. Seida com raiva pergunta a que trabalho ele se refere e se Arif vai para a escola com ele todos os dias e também o pega. Quando chega em casa vai dormir. Ela não entende quando ele trabalha. Pergunta a Satyumis se aquele dinheiro foi roubado e ele está agindo como o velho pai. Henry pede que ele se acalme e pergunta ao filho o que ele quis dizer ao dizer que estava trabalhando. Satyumis conta a verdade, que ele fugiu da escola depois que Arif o levou e foi trabalhar. Henry olha para ele e diz que ele não precisa mais fazer esse tipo de coisa. A única coisa que você precisa fazer é ir para a escola e assistir às aulas. Ninguém em casa espera que ele volte com dinheiro, pelo contrário, devem cuidar dele. Satyumis diz que não fez isso por isso, fez por Arda, estava economizando dinheiro para poder pagar ao velho pai e não levá-lo embora. Todos ficam surpresos. O menino pega suas coisas, mas Seida o impede e o abraça com força enquanto ele chora. Vemos que durante todo o tempo em que Satyumis esteve nas ruas, ele vendia lenços de papel, limpava janelas e vendia água. Todo o dinheiro que recebeu ele economizou para salvar Arda. Seida e Satyumis caem no chão, o menino também abraça a mãe. Nizam e Doruk juntam-se a eles e finalmente Arda senta-se ao lado de Seida que beija os seus dois filhos. Henry ainda fica muito surpreso com as ações de Satyumis e tenta não chorar. Bahar e Arif pegam um táxi para se livrar da arma. Arif pergunta ao motorista por que há tanto trânsito e ele responde que há um posto policial à frente. Bahar pergunta nervosamente a Arif se ele quer que eles desçam. Ele responde que não, porque isso seria muito suspeito. Bahar concorda, mas pede que ele entregue a arma para que ela possa escondê-la. Arif se recusa e pede que ele fique quieto para que o motorista não suspeite. O táxi continua andando e um policial pede que parem. Arif fica nervoso e Bahar pega sua mão. Ele pede para Bahar ficar calmo.
O policial se aproxima e olha todos com uma lanterna, depois conversa com outro policial e sem pensar muito os deixa continuar. Arif fica aliviado e Bahar solta sua mão, o jovem fica decepcionado. Mais tarde, Bahar e Arif chegam ao porto e caminham lentamente. Ela lembra que Enver queria dar-lhes a arma embrulhada em vários lençóis para que chamassem a atenção de muita gente. Ela diz que seu pai também estava muito nervoso. Arif diz a ele que é verdade. Bahar sugere que ele ande um pouco para a esquerda e jogue a arma no mar enquanto ela observa. Arif está prestes a fazer isso, mas Bahar vê que um mendigo está deitado em um dos bancos do porto. Ela se aproxima de Arif com muito medo e pede que ele não faça isso porque aquele homem que está no banco pode vê-los. Arif diz que está bem e pede que não se assuste. Bahar diz a ela que há um homem no banco e Arif o vê. Ela sugere a Arif que joguem a arma para mais longe. Arif concorda, mas Bahar o abraçou com força e não o deixou andar. Arif pede para ele se soltar e Bahar pede que ele tenha cuidado. Eles avançam e Arif pede novamente para ele se acalmar porque ela parece muito estressada. Bahar diz que vai fazer isso e eles chegam ao ponto indicado. A senhora sugere que se sentem na beirada e joguem subrepticiamente a arma ao mar. Arif pergunta por que eles deveriam fazer isso e Bahar avisa que há câmeras por toda parte e eles estão sempre observando. Ela pede a Arif para fazer como ele sugeriu e Arif concorda. Os dois se sentam e Arif joga o pacote que afunda rapidamente. Eles se sentem aliviados, porém, vemos que na realidade, dentro de todos os plásticos e fitas em que acreditavam que a arma estava, ela não foi encontrada, pois Sirin está trancado em seu quarto e tem a arma nas mãos. E agora que plano a maluca ondulada terá em mente? Bahar pede para Arif voltar, ele concorda e ajuda a se levantar. Bahar diz a ele que se sente muito aliviada por estar livre disso. Arif diz a ele que foi bom que eles tenham feito isso antes de Enver matar alguém. Bahar confessa que ficou com muito medo ao ver que Enver estava com a arma nas mãos, poderia ter machucado alguém. Arif revela a ela que percebeu isso e por isso ficou na frente dela, ele a viu assustada assim como Seida. De repente, Arif recebe uma ligação de um amigo. Ele diz para não ligarem para ele porque ele não pode vir esta noite e manda saudações a todos, depois desliga a ligação. Bahar diz a ela que se ela precisar ir a algum lugar, vá porque ela pode voltar sozinha. Arif conta que os garotos da universidade se conheceram, ele disse que não iria, mas eles insistem. Bahar pergunta por que ele não vai, Arif diz que gostaria, mas todo mundo vai com o companheiro, seja a esposa ou a namorada e por isso ele não vai. Bahar pensa um pouco e diz a ela que seria bom se ela fosse, pois eles devem sentir falta dele e por isso insistem, se ela quiser pode acompanhá-lo, basta ir para casa trocar de roupa e ela irá vá com ele, mas se for desconfortável para ela, então não. Arif sem pensar liga novamente para o amigo e pede que ele lhe envie o endereço do local, pois ele estará atendendo com outra pessoa. Ao mesmo tempo, Enver desce rapidamente até o apartamento de Seida e ao vê-la, ele a abraça, contando que os meninos finalmente se livraram daquela arma e ninguém percebeu. Seida diz a ele que está muito feliz em saber disso. Da mesma forma, Enver também avisa que irá buscar o remédio na alfaiataria porque o deixou lá. Aí o velho lembra que Bahar e Arif vão se atrasar e avisa Seida. A senhora diz que está tudo bem e enquanto eles estiverem juntos ela não se preocupa. Enver se despede e vai embora. Seida fecha a porta e Enver desce aliviado por ter se livrado da arma. No quarto de Sirin, a maluca ondulado está escrevendo um bilhete e de repente olha para a arma e se lembra de algo. Vemos que mais cedo naquele dia, ela aproveitou o fato de Enver estar no banheiro. Tirou a arma do filme plástico e substituiu-a por pedras dispostas da mesma forma. Sirin deixou tudo como estava e pegou a arma para si. Sirin continua escrevendo o bilhete. De repente Enver abre a porta do apartamento e ela escuta. A louca termina de escrever o bilhete, dobra-o e joga-o debaixo da porta. Enver a vê e se pergunta o que é isso. Então diz, irritado, que não tem tempo para isso e com o pé a empurra de volta para baixo da porta. Sirin pensa com raiva, pega o papel e joga, ela olha para a arma. Por outro lado, Arif e Bahar estão em um restaurante jantando com os amigos da Universidade de Arif, que conta algumas anedotas com muita alegria. Seus amigos lhe dizem que faltava apenas um ano para ele se formar na faculdade, ele deveria retomar e terminar. Arif diz que não acha uma boa ideia porque já está muito velho.
Bahar pergunta por que ela diz isso, já que não sabia que estava quase acabando e que seria bom para ela voltar a isso. Arif enfatiza novamente que muito tempo se passou e ela não consegue mais resolver problemas matemáticos. Uma das mulheres presentes pergunta a Bahar como eles se conheceram. Ela, sorrindo, diz que no início Arif a tratou muito mal. Ela ainda se lembra de quando veio se mudar para aquele apartamento, ele ameaçou expulsá-la do prédio se ela não pagasse o aluguel em dia e coisas assim, não importa o que ela pedisse. Arif sempre respondia negativamente. Arif sorri e pergunta se ele quer envergonhá-la na frente dos amigos. Bahar diz que só respondeu com sinceridade. Um dos amigos de Arif conta que Arif sempre causa essa primeira impressão, mas depois de conhecê-lo as pessoas percebem que ele é um grande homem. Bahar continua contando que com o passar do tempo ele percebeu que, ao contrário de outras pessoas que são rancorosas e têm a oportunidade de fazer o mal, ele nunca o faz. Outras pessoas podem perder o rumo de suas vidas ou de seus princípios, mas ele nunca os perde. Até o coração mais puro pode guardar rancor, mas não o de Arif. Uma das mulheres diz que é uma razão para dizerem que os amores mais puros começam com ódio. Todos riem e Bahar fica tímido ao lado de Arif.